Boa tarde, pessoal. Não vou me alongar muito na apresentação que a Marcela já fez. Tá ali na tela. Mas aí vocês pensam assim, por que um cara fala de cerveja? O que ele está fazendo numa feira de empregos? O que ele veio falar aqui? Veio falar de cerveja. Se eu tivesse vindo falar de finanças, eu deixo para o Lucas, que é especialista em finanças. Eu vim falar de cerveja aqui. Mas não só de cerveja, tá? A gente vai fazer aqui uma brincadeira e a gente vai falar de harmonia e harmonização. A gente vai falar de harmonia porque você procurar, buscar harmonia no seu ambiente de trabalho é importante para você profissionalmente, é importante para a saúde da sua empresa. Equipes harmônicas são mais rentáveis, são mais lucrativas para a empresa e te propõem também a subir mais rápido na sua carreira. Tá? Isso daí já são questões comprovadas. Então, como que a gente vai fazer isso e falando de cerveja? Primeiro a gente vai entender o que é cerveja e o que é harmonia. Vocês acham que vocês entendem de cerveja? Mas a gente vai começar. Bom, cerveja. Essa é uma definição que eu criei de cerveja, que vai colocar aqui um ponto de interrogação um pouquinho na cabeça de vocês. Eu vou passar muito rápido, tá? Porque a apresentação é um pouco longa para não comer o tempo no final do pessoal. A cerveja é uma bebida geralmente alcoólica, carbonatada, produzida através da fermentação de amido, principalmente cereais maltados como cevada e trigo. Seu preparo inclui água como parte importante do processo, quase sempre lúpulo e levedura, além de outros temperos como frutas, ervas e outras plantas. Não entendi nada, então vamos lá. Cerveja é uma bebida geralmente alcoólica e carbonatada. Por que geralmente alcoólica? Porque nós temos cerveja sem álcool, mas geralmente o que você mais encontra por aí é a bebida alcoólica, produzida através da fermentação do amido, isso sempre é. Principalmente cereais maltados, como cevada e trigo. Principalmente, quase sempre, mas às vezes não. Às vezes você tem de sorgo, você tem de milho, isso não deixa de ser cerveja. Continua sendo cerveja. Seu preparo inclui água como parte importante do processo, quase sempre lúpulo, mas nem sempre. Existem a Brut Beers, que são feitos com ervas e não levam lúpulo na receita. E além de temperos e levedura para fazer a fermentação, além de temperos como frutas, ervas e outras plantas. Começamos a entender o que é cerveja, como é que é a história da cerveja. Os primeiros registros de cerveja são mais de 10 mil anos atrás, na antiga Mesopotâmia, 8 mil anos antes de Cristo. Tá? Já tem registros de que o homem deixou de ser nômade para virar sedentário para produzir cerveja. Muito antes de produzir pão, eles já tinham descoberto que umedecendo os grãos de malte, você acabava malteando esses grãos, né? Os grãos de cevada, você acabava malteando esses grãos e umedecendo de novo, isso daí dava um baratinho, dava um álcoolzinho, o pessoal curtiu beber. Isso já tem 8 mil anos antes de Cristo. Quando eles aprenderam a plantar, na verdade, para criar cerveja. Historicamente falando, só para vocês entenderem, tudo que é bebida alcoólica feita de grãos, para a história, é considerado cerveja. Tudo que é bebida alcoólica de frutas é considerado vinho. Então muitas vezes você vê vinho no livro de história, às vezes é cidra, às vezes é um fermentado de alguma outra fruta, às vezes é uma mistura de frutas, tá? Historicamente, isso é considerado vinho. E se é de grão, é considerado cerveja. E se é de mel, é o hidromel, que eram as 3 bebidas que você tem aí na história antiga, tá? Isso, não sei se tem alguém aqui que gosta muito de história, mas lembra, a primeira lei que a gente teve, o primeiro código de leis que a gente teve, é o Código Hammurabi. O Código Hammurabi já falava da produção de cerveja. Inclusive, que se o cervejeiro que fabricasse cerveja fizesse mal feita ou cobrasse muito caro por ela, era punido com a morte afogado na própria cerveja. Se fosse hoje em dia, tem um monte de cervejeiro morrendo aí, afogado na própria cerveja. Ia sobrar sua cerveja boa. No Egito também é registro de que 5 mil anos antes de Cristo já se encontrava registro de cerveja, nada a ver com a antiga Mesopotâmia. Inclusive o rei Ramsés II, o imperador Ramsés II, ele já era dono de várias cervejarias, eles falando mais ou menos 1700 a.C., e ele financiava as guerras dele e a expansão do Egito vendendo cerveja. Inclusive funcionários, soldados, empregados, os que não eram escravos eram pagos com cerveja. Dependendo do quão alto era o seu grau de funcionário ali, você era pago com 2, 3, 4, 5 jarras de cerveja por dia. Depende de quanto que era. Então, o Egito Antigo, como construção das pirâmides, tudo isso e muito se deve à cerveja. Indo para a Idade Média já, aí a gente já está falando por volta do século XVIII, a cerveja começou a ser fabricada nas casas pelas mulheres. E aí elas começaram a vender para a vizinhança e aí você teve a origem das tabernas. Na Idade Média, as mulheres produzindo e logo os padres viram aquilo lá, os monges viram aquilo e falaram, isso aí está dando dinheiro para essa mulherada, meu, vamos monopolizar isso aqui. E aí os monges começaram a fabricar cerveja e hoje você tem monastérios até hoje que fabricam cerveja. Isso começou na Idade Média,
onde a maioria das pessoas tomavam cerveja, inclusive as crianças. Porque eles já sabiam como produzir a cerveja e sabiam que precisava ferver a cerveja. Só que eles não sabiam que fervendo a cerveja eles matavam os micróbios que tinham nela. E a água, quando tinha a água corrente que eles tinham lá, tinha muito esgoto que caía nessa água corrente. Então as pessoas tomavam água, ficavam doentes, às vezes morriam, e as pessoas tomavam cerveja e não morriam. Eles melhor tomar cerveja do que água. As pessoas tomavam cerveja e não água durante a Idade Média. As cervejas eram mais fracas, com 2, 3% de álcool, mas inclusive as crianças tomavam cerveja. E já na Idade Moderna, que a gente vai tá falando aqui de 1890, mas 1870, Louis Pasteur, vocês vão lembrar aí das aulas de biologia, Louis Pasteur, descobridor da pasteurização, ele descobriu pelo microscópio que a cerveja ela não era criada de forma... Porque antigamente eles achavam que a fermentação era obra divina. Você preparava um malte, deixava ali, caía o micro-organismo, ele fermentava a cerveja e falava, Deus preparou essa cerveja aqui para nós. Foi Deus que fez. Ele falou, não, tem uns bichinhos aqui que comem esse açúcar e transformam esse açúcar em álcool. Tá? Essa fermentação acontece por causa do micro-organismo que a gente sabe que é a levedura. Foi Pasteur que descobriu e a partir daí ele conseguiu não só fazer a pasteurização, que hoje a gente usa até para o leite, para a cerveja, que você esquenta e depois dá um choque térmico na bebida, isso mata os micro-organismos, isso dá um shelf life, uma durabilidade para a bebida maior, isso permitiu a comercialização da cerveja em garrafa, como também pôde isolar as leveduras e tirar os micróbios da cerveja, dando um produto bem melhor. Então a cerveja nasce a partir de Louis Pasteur na Idade Moderna, aí estamos falando de 1870, que é mais ou menos a cerveja que a gente conhece hoje. Tem muito mais história, mas vamos passar por aqui. E aí a gente caiu nas escolas cervejeiras. Tá? O que é uma escola cervejeira? Uma escola cervejeira é aqueles países que têm a cultura de produzir e que os outros países também copiem essa cultura. Essa cultura foi criada durante séculos, por questões tanto culturais, pessoais, de relacionamento, como de geografia, o que tinha ali disponível na hora para fazer a cerveja, qual era a água que eles tinham ali na hora para fazer a cerveja. Então nós temos basicamente 4 escolas cervejeiras, sendo 3 escolas antigas, bastante antigas, e uma mais moderna que é a norte-americana. Então tem uma Bélgica, compreende a Bélgica e a França, a escola que a gente chama escola belga, compreende a Bélgica e a França. São cervejas altamente condimentadas, super saborosas, super criativas, super elaboradas. A alemã, que a gente pode chamar que a gente chama de escola alemã, compreende a Alemanha, a República Tcheca e a Áustria. Cervejas muito técnicas, cervejas sem defeito nenhum, mas também nada que se extrapole muito, são sabores certos, assertivos, uma cerveja bem feita. A inglesa já traz sabores mais terrosos, para a cerveja, um lúpulo mais terroso, já tem um amargor maior na cerveja inglesa. E os norte-americanos, essa é uma escola já mais moderna, os norte-americanos começaram a fazer cerveja mais nova, e tem principalmente a característica norte-americana é a adição do lúpulo deles, que é um lúpulo muito forte, deixa a cerveja bastante amarga, né? O lúpulo deles é um lúpulo bastante cítrico, as cervejas norte-americanas geralmente são bem amargas, eles pegam um pouco dos outros estilos e dão uma americanizada com essa questão do lúpulo. Passando mais ou menos por cima é isso. E as famílias cervejeiras, eu acho que vocês já ouviram falar isso aqui, sobre cerveja ale, cerveja lager, cerveja lambic, que talvez não tenha nunca ouvido falar. Isso aqui tem a ver com a fermentação da cerveja. Aqui que a gente começa a classificar as cervejas, a gente começa a classificar ela nessas 3 famílias. Lagers, ales e lambics. Lager, as cervejas que a gente toma no dia a dia são todas lagers, tá? A única diferença delas é, lager é baixa fermentação, ale é alta fermentação. Isso não é nada mais do que onde a levedura trabalha dentro do batch de cerveja. A de baixa fermentação, a levedura trabalha pelo fundo do tanque, as ales por cima do tanque, e as lambics são de fermentação espontânea. Eles deixam o tanque aberto e fazem como era antigamente, aquilo que eu citei. Deixa os micro-organismos daquela microflora ambiental cair na cerveja, e aí faz uma cerveja que é mais selvagem, aí tem vários micro-organismos que trabalham. Tem levedura de ale trabalhando, levedura de lager trabalhando, tem algumas outras Brettanomyces, algumas outras bactérias que deixam cervejas ácidas, super complexas. São cervejas muito interessantes de beber e muito caras também. Geralmente elas chamam lambic, porque é da região de Lambic, na Bélgica. Tá? Geralmente são feitas lá porque você precisa de uma microflora ideal para fazer. Se fizer uma lambic aqui em São Paulo, a gente não vai ter um resultado lá muito bacana, a gente vai ter uns micróbios aí que a gente não quer ver na nossa cerveja. E vamos lá, agora vamos falar de harmonia. Já falamos de cerveja, agora a gente tem tudo de cerveja, já sabe, vai chegar no boteco, já tem um monte de história para contar no boteco. Vamos falar de harmonia. Se procurar na harmonia, definições de harmonia, geralmente a gente sabe o que é harmonia. Tá? A harmonia é quando o pessoal está junto, é bacana, tal, mas vamos lá, definições. Eu procurei umas definições, eu procurava e não consegui achar. Achei essas 3 foram mais parecidas, mas ainda não achei legal. Harmonia indica a concordância ou a consonância tanto no contexto artístico como social. Legal, concordância, consonância, coisas combinam. A harmonia é um conceito clássico que relaciona ideias de beleza, proporção e ordem. Mais romântica essa, né?
beleza, proporção. Eu gostei da parte da proporção também, que tem que ter o mesmo nível. E uma outra que eu peguei da musical, que eu gosto muito quando eu falo de harmonia, de falar de música, porque tem a questão harmônica da música. A harmonia musical indica concordância ou combinação de vários sons simultâneos ou de acordes que são agradáveis aos ouvidos. Eu trouxe essa frase aqui porque essa parte dos agradáveis. A harmonia ela tem que resultar em alguma coisa agradável. Mas eu não gostei de nenhuma das três. Nenhuma das três eram o que eu queria trazer para vocês, então eu criei a minha própria definição, que é a que eu mais gosto. Essa é por Paulo Brunoro. Harmonia é a junção de bons elementos que formam uma nova unidade, melhor, mais complexa e mais completa. O que a gente quer dizer? Harmonia é a junção de bons elementos. Vamos pensar num misto quente. Você tem o pão, você tem o queijo, você tem o presunto. São três bons elementos. O pão é gostoso, o presunto é gostoso, o queijo é gostoso, você tem três bons elementos ali. Mas eles são três elementos simples, bons, mas simples, que formam uma nova unidade melhor. Aí você bota lá no tostex, pão, queijinho, presunto, tostex, dá uma esquentadinha, dá aquela adocicada no pão, fica mais gostoso, fica mais complexo, níveis diferentes de sabores que você teria se você comesse os três separados, e mais completa. Um misto quente é uma harmonia entre pão, presunto e queijo. E a gente faz isso todo dia, faz isso com arroz e feijão e um bife. Isso é uma harmonia que você cria entre esses elementos. E você faz... A sua vida é composta de situações harmônicas que a gente nem sabia. Então foi isso que eu quis dizer com isso daqui. Tá. Quais são os tipos de harmonia que a gente tem? A gente tem harmonia por semelhança e harmonia por contraste. Harmonia por semelhança. Duas pessoas gostam de futebol, vão se dar bem, vão falar de futebol entre elas. Tá, dois docinhos ali, um do lado do outro, você vai comer, é gostoso, um é gostoso, outro é gostoso, você mistura os dois, duas bolas de sorvete no mesmo pote. Harmonia por semelhança é muito fácil, mas ela é mais simples. A harmonia por contraste é mais legal. A harmonia por contraste, você pega dois elementos que contrastam, que têm a mesma intensidade, têm um equilíbrio, e eles juntos formam uma unidade que você nem imaginava que era possível. Essa daqui é a harmonia mais legal que tem. Eu vou dar um exemplo agora musical de harmonia por contraste. Eu não sei se vocês vão saber de onde que é esse vídeo, depois do vídeo eu falo, tá? Eu acho que muita gente vai saber. Foi só uma amostra do vídeo. Quem sabe de onde que é esse vídeo? Ninguém? Metallica tocando com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Então você vê aí, entrava a Orquestra Sinfônica, violinos, clarinetas, uma coisa legal, gostosa, vindo ali. De repente entra um heavy metal e aquela orquestra continua dando sustentação, porque é um show de rock, então o heavy metal ele fica em primeiro plano, as pessoas estão ali para ver o Metallica.
Né? Então ele fica em primeiro plano, mas a orquestra continua ali dando sustentação. E quem imaginar uma orquestra com música clássica e um heavy metal juntos? Né? Isso é uma harmonização por contraste. São dois elementos contrastando que os dois se somam e se transformam em algo muito mais legal. Que fosse só o Metallica separado, só a música clássica separada, não consegue chegar nesse nível de complexidade dessa harmonização. E agora tem duas cobaias, a Marcela e a Raquel, tá? O que a gente tem? Qual é a proposta aqui? Tá? Uma harmonização entre queijos e cervejas. A gente tem uma cerveja que é bastante levinha, que é uma Witbier, que é a da Baden-Baden, daqui de Campos do Jordão. A Witbier é um estilo belga, é a cerveja do dia a dia do belga, que eles tomam para se refrescar. Ela é a cerveja de trigo do belga. E ela tem semente de coentro e casca de laranja na receita. Então, super refrescante, tem o sabor da casquinha da laranja, que a gente vai tomar junto com um queijinho que é a mussarela de búfala. E a Vols Quadrupel, uma cervejaria de BH também um estilo belga. Tá? Só que aí já é uma cerveja mais forte, mais pesada, uma cerveja que chega a 10% de álcool, com mais complexidade, mais elementos, mais notas de cravo, notas de fermentação da levedura belga, que é bastante complexa, alguma nota de erva, e um caramelo sobre tudo isso aí, do malte caramelo também. Então vamos provar? Então vamos fazer assim. A gente vai provar primeiro a cerveja mais leve com queijo mais leve, e a cerveja mais pesada com queijo mais pesado. E depois a gente vai fazer o inverso e vai ver o que combina e o que estraga aí nas... o queijo é o gorgonzola. Dá um golinho na cerveja. Queijinho. O mais levinho, a mussarela de búfala. E um golinho na cerveja. E aí quando você dá esse segundo gole, tenta misturar todos os sabores dentro da sua boca. O queijo com a cerveja. Como eles se completam, como eles crescem. Vamos tentar outro? Vamos tentar outro agora com gorgonzola. Outro golinho. Uma cerveja diferente, uma cerveja mais pesada. Você vê que ela já fez sumir todo o outro sabor que você tinha na boca. Ela já tomou conta da sua boca. Primeira sensação que você teve na cerveja, que ela era uma cerveja pesada. Depois do queijo, a própria cerveja já deu uma suavizada. Ela já entra mais redondinha, ela já complementa com queijo. Né? Sim. Tenta agora tomar em cima dessa cerveja, tenta comer de novo o queijinho, a mussarela de búfala e ver se for isso. Não, e toma a cerveja mais pesada. A mussarela de búfala ficou parecendo um tofu? Ela matou completamente. Porque para harmonizar você precisa ter um equilíbrio entre os níveis. Você precisa ter uma posição mais forte com outra posição mais forte, uma posição mais leve com outra posição mais leve. Você tem que encontrar equilíbrio. Nada pode sobressair e aparecer mais dentro de alguma coisa harmoniosa. Você pode ter destaques, mas são destaques, não sobressair. Bom, vamos lá. Beleza, já entendemos que é cerveja, entendemos o que é harmonização, mas como que a gente vai alcançar a harmonia? Porque é muito fácil falar, é muito difícil fazer. 4 passos que eu acredito que você precisa praticar para encontrar harmonia e para ser uma pessoa mais harmônica em volta de outros, tá? Praticar empatia é enfrentar preconceitos, quebrar paradigmas e mudar os hábitos. Vamos a um? Empatia. O que é empatia? É a capacidade psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa caso estivesse numa situação vivenciada por ela. Muita pessoa fala assim, estou sentindo empatia. Não, empatia não é uma coisa que a gente sente, empatia é uma coisa que a gente pratica. Se uma pessoa está triste, você ficar triste por causa daquela pessoa, você está praticando empatia, mas o seu sentimento é de tristeza. E ao mesmo tempo, na felicidade. Né? Você vê uma pessoa conquistou algo, ficou muito feliz, você fica feliz por ela, você está sendo empático com ela, mas o seu sentimento é de felicidade. O sentimento não é empatia. Empatia é uma prática. Né? E por que eu falo que a gente precisa praticar empatia? Para se colocar no lugar do outro.
Às vezes a gente não sabe pelo que o outro está passando e a gente julga ele, a gente fala, não acho legal, esse jeito dele não é o meu. Pô, esse cara é cheio de tatuagem, eu não gosto desse negócio de tatuagem, não sei o quê. E aí, como é? Tá, mas e se falar de cerveja aí? O que tem a ver a empatia com cerveja aí? Se vocês imaginarem, a gente tem 120 estilos diferentes de cerveja. Tá? Eu posso falar, eu gosto da maioria. Eu gosto mesmo da maioria dos 120 estilos, eu tenho aí uns 3 que eu não sou muito fã. Mas não é todo mundo que gosta da maioria. Isso não faz você tirar o mérito da outra cerveja. A outra cerveja pode ser uma boa cerveja, você que não gosta dela. Né? E aí você não precisa olhar para ela com outros olhos, achar ela uma má cerveja, achar ela ruim. Ou a pessoa, ou a situação, ou qualquer coisa assim. Entender o que o outro está falando. E tem esse quadro aí com 120 estilos de cerveja, a gente tem a nossa família a nossa família Lager. O quadro é tão grande que invadiu ali a minha empatia. São 120 estilos diferentes. É impossível ter alguém falar, você não gosta de cerveja. Não, você gosta. Você só não achou ainda que você gosta. Mas alguma você gosta. Tenho certeza. Porque é parte de 3 graus de álcool até 25 graus de álcool. Você tem diferentes cervejas com diferentes sabores. Notas que são leves com pãozinho, com pão. Nota mais leve ainda, que pouco nota de malte, refrescância. Até cervejas altamente complexas, com alta graduação de álcool, super doce, com corpo muito alto, licorosas. Então você tem uma pluralidade tão grande de cerveja que é impossível não ter uma que você não fala assim, pô, essa é a minha cerveja, essa aqui eu gosto pra caramba. Enfrentar preconceitos, tá? Preconceito é uma ideia pré-concebida de qualquer opinião, sentimento concebido sem exame crítico. Aqui eu vou além do que falar do preconceito óbvio, que a gente não pode ter, racismo, homofobia e tal, isso aí é óbvio, todo mundo já sabe, mas o preconceito é outras coisas. Eu cheguei aqui e o cara já olhou pra mim e falou, esse gordinho careca tá fazendo aí. Fez não o que pra mim? Eu falei assim, tá, esse cara fez, não fez. Tá. Já nem me conhece, já nem sabe o que fez, já olhou pra mim e falou assim, não rola, esse gordinho careca, vou até levantar e vou embora dessa palestra aqui, que não vai falar de cerveja? O que esse cara tem mais pra falar? Você pode escutar e depois você vai ver que foi um monte de besteira que eu falei, não tem problema nenhum, mas pelo menos escuta antes, né? Não tem uma ideia pré-concebida, um pré-conceito. Isso quando você encontrar as pessoas. É uma somatória aquilo que eu estava falando da empatia. Né? Não tenha preconceitos, não faça pré-julgamentos da sua equipe, das pessoas que trabalham com você, do seu cliente, de todo mundo que está ao seu redor. E como que a gente vai na cerveja? Vamos enfrentar preconceitos da cerveja aqui. Cerveja que tem de preconceito em cerveja é uma enormidade, ainda mais agora que deu o boom dessas artesanais, tem o pessoal que já torce o nariz sem nem ter provado ainda. Então, cerveja diferente é muito amarga. Cerveja diferente, eu coloquei diferente em casa porque a pessoa nunca fala artesanal, nunca fala assim, cerveja gourmet, a pessoa fala cerveja diferente, esse negócio de cerveja igual da minha cervejinha lá de boteco, cerveja diferente é muito amarga. Não, nem é. Por exemplo, essas 2 cervejas que a gente tomou, nenhuma delas é amarga. Uma é alcoólica e até doce. Né? Ela é bem alcoólica, ela é pesada, ela é doce, mas amarga ela não é. E a outra ela é cítrica, ela vai ter uma azedinha, ela vai ter uma refrescância, mas amarga também não é. Né? Então você tem uma pluralidade enorme de cervejas. Se você tem cervejas também excelentes, cervejas que são amargas, realmente são para ser amargas. Você tem todo tipo de cerveja aí. Cerveja escura é muito forte. Não é. A mais famosa aí que a gente tem de cerveja escura, a Guinness, né? Todo mundo já ouviu falar da Guinness? Malzbier não é forte, Malzbier é doce. Malzbier é docinha, né? A Brahma Black também. A Guinness é uma cerveja que tem 4 graus de álcool. O pessoal toma Guinness e fala assim, nossa, tomei 2 copos de Guinness e fiquei bêbado. Não sei por que, tem 4 graus de álcool, tem menos que a Skol. A Skol tem 5,2, a Guinness tem 4. E mulher não gosta de cerveja. Essa daqui é a frase que eu mais gosto. Mulher não gosta de cerveja. Eu não sei se tem alguém aqui que pensa isso, tá? Mas eu costumo dizer quando o pessoal fala pra mim assim, se você não sabe, se você acha que mulher não combina com cerveja, você não entende nem de uma coisa nem de outra. Porque tem tudo a ver com cerveja. Né? Nós temos mulheres cervejeiras maravilhosas no Brasil. A minha tutora mesmo, Kátia Zanata, que você entra hoje no Pão de Açúcar, você vê um totem da Kátia Zanata, porque ela que faz toda a curadoria de cerveja do Pão de Açúcar. Você tem mulheres mestres cervejeiras. Colorado, alguém aqui já tomou Colorado? Uma das maiores cervejarias artesanais que tem no Brasil, a mestre cervejeira é uma mulher. Nós temos Silene Saurin, eu não vou começar a falar aqui, mas o cenário cervejeiro, as mulheres estão tomando conta, aí procurem os blogs das meninas, tem até, como é que fala, quando tem a comitiva feminina, que faz coletivo, né? Tem um coletivo feminino, acho que chama Elas, é um coletivo feminino que fabrica cerveja também. Sensacional, mulher tem tudo a ver com cerveja, né? Isso daí qualquer pessoa que pensa, isso é um preconceito da nossa lei. Vamos passar para o próximo ponto, quebrar paradigmas. Mas quebrar paradigma não é a mesma coisa que preconceito? Não é. Quebrar paradigma não é a mesma coisa que vencer preconceito. Paradigma é uma afirmação, um conceito que é aceito na sociedade como uma verdade. O
preconceito, ele parte de uma coisa que você tem total desconhecimento. Você simplesmente pré-julga aquilo sem ter conhecido nada. O paradigma é uma coisa que alguém te contou, ou a sociedade contou, a sociedade se comporta assim, você simplesmente aceita. Você fala, todo mundo faz assim, todo mundo diz que é isso, então é isso, pronto. E onde que está o problema aí? O problema é que a gente não sai do lugar se a gente não quebrar paradigmas. A gente vai continuar vivendo da mesma forma. Né? A gente pode vir aqui, voltar ao tema aqui que a gente falou das mulheres, só para seguir uma linha, não é que eu estou querendo insistir nesse assunto. Não, tempo atrás as mulheres não podiam votar. Existia um paradigma de que a mulher não podia votar, porque a mulher não cuidava da economia, a partir do momento que ela não cuida da economia, ela não pode decidir o futuro do país. Né? Isso era um paradigma. Isso era mais do que um preconceito, isso era um conceito da sociedade. Isso era uma coisa que eles aceitavam, uma afirmação que eles aceitavam como verdade, até eles vencerem e quebrarem esse paradigma. Hoje é uma afirmação absurda. Não faz sentido nenhum. Então, quais são os paradigmas da cerveja, para a gente trazer aqui para o nosso lado cervejeiro isso aqui? Vocês vão no boteco, vocês vão quebrar tudo no boteco. Vocês vão discutir com o pessoal e falar, essa cerveja que você toma aí. Vamos lá, Pedro. Pergunta para vocês, aí, vamos ver se alguém sabe responder. Qual é o estilo predominante das cervejas do dia a dia? Qual que é o estilo de cerveja daquela cerveja que a gente toma no dia a dia, Skol, Brahma, qual que é o estilo? Lager é a família. Estilo. Pilsen. Pilsen é o que o pessoal, na maioria das vezes, fala. Não é. Isso é o que as cervejarias se vendem como Pilsen, tá? Elas dizem que elas são Pilsen. A verdade é que elas não são uma Pilsen. De onde que vem essa história das cervejas do dia a dia serem chamadas de Pilsen? Antigamente, nos Estados Unidos, isso a gente está falando no começo do século, em 1900, os Estados Unidos tinham uma porrada de cervejaria, todas cervejarias médias para pequenas, tá? Tinha mais de 10 mil cervejarias. Elas eram geralmente por imigrantes alemães, que faziam cerveja Pilsen. A cerveja Pilsen nasceu na Tchecoslováquia, depois foi copiada no mundo inteiro, e os alemães faziam nos Estados Unidos, a colônia alemã dos Estados Unidos fazia cerveja Pilsen servia. Quando entra a lei seca dos Estados Unidos, que todos vocês já ouviram falar, em 1921, que durou até 1920 e 1931. Eles tiveram que parar com a produção, toda a produção legalizada foi parada, porque você não podia vender, mas o americano deixou de beber. Então começou a ter uma produção paralela. Essa produção paralela passou a ser controlada por gangster. E quando um gangster controla, ele manda o que o seu estabelecimento vai comprar. Você é obrigado a comprar daquele gangster, porque senão você vai ter um problema com ele e ninguém queria ter problema com os caras. Né? Então eles podiam fazer qualquer porcaria. Aí quando começou aquela história de incluir milho, de incluir o arroz, incluir esses outros itens na cerveja, fazendo cerveja que fermentava por menos tempo, adicionando outros compostos químicos que não fazem muito bem à saúde. E durante 11 anos o americano tomou essa cerveja. Quando acabou a lei seca, depois desse período, o paladar do americano estava moldado para essa cerveja mais sem sabor do que os alemães faziam. Então os alemães tentaram retomar, o público não comprava a cerveja dele porque não gostava da cerveja que era mais. E as cervejas aí montaram mega corporações e tomaram conta do mundo. Por isso que o estilo dessas cervejas hoje, por estilo, elas são American Lager. Tá? E aí você tem American Light Lager, American Standard Lager e American Premium Lager. A Heineken e a Stella, por exemplo, são American Premium Lager. E a Budweiser, as coisas daí são American Standard Lager. E as Lights não tem muito no Brasil, né? Mas vocês conhecem Bud Light, Coors Light, que vende muito lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá, outro paradigma que eu vou tentar ser mais rápido, porque o tempo aqui está comendo. Tá? Qual a diferença entre chopp e cerveja? Quem sabe? A diferença entre chopp e cerveja. Alguém já ouviu falar que chopp é pasteurizada? Isso. O que diziam muito é que a cerveja, que o chopp é assim, fala assim, a diferença entre chopp e cerveja é que chopp é pasteurizado. Cerveja é pasteurizada, chopp não é pasteurizado. Só que passou de conceito, talvez você já tenha ouvido falar disso. Tá? Isso fazia muito sentido antigamente, quando você só tinha cerveja, o chopp era Brahma, né? O chopp era Brahma, a cerveja Brahma, a diferença entre o chopp Brahma e a cerveja Brahma era essa. Né? Um era pasteurizado, outro não. Essa era a diferença entre o chopp. Hoje em dia não faz mais sentido, porque você tem cervejas artesanais que não são pasteurizadas e vão para a garrafa, e você tem cervejas que são pasteurizadas e vão para o barril. Né? E aí entra mais no que você falou mesmo, que é a cerveja. Primeiro, chopp é cerveja. Chopp é cerveja. Chopp tem mais uma relação a ver com a forma do serviço. É o chopp tirado da pressão. Esse nome chopp vem porque quando os alemães começaram a fazer cerveja no Brasil, esse nome é tipo brasileiro. Alguns lugares da América Latina também chamam chopp, mas você vai, por exemplo, você vai na Alemanha e pede um chopp, os caras não têm ideia do que você está falando. Os alemães, eles pediam um chopps, que era a unidade, era o tamanho do copo
de cerveja. Então, quando os alemães que faziam cerveja, que eles vieram para fabricar cerveja aqui no Brasil, eles tinham os empregados, eram brasileiros, eles sabiam que saíam com happy hour, o cara pedia os chopps, que era a unidade, e o brasileiro olhava e falava assim, chopps é um negócio aqui que o cara toma. Não, na verdade era o nome do copo. Era o copo que era um chopps, não viu um chopps, era o copo. Então aí se popularizou o chopp, mas o chopp hoje ele é o serviço, tá? Você não vai pegar uma cerveja não pasteurizada que está na garrafa e vai virar para o cara e vai falar assim, pô, essa cerveja é um chopp engarrafado. Não, não é uma cerveja. Uma cerveja engarrafada. Vamos lá. O que vocês acham que é mais importante? A origem da água, da onde que vem a água para produzir a cerveja? Ou a proximidade da fábrica à fonte de água? Então, o pessoal fala muito da Brahma de Agudos. Quem tomou Brahma de Agudos aqui? O pessoal fala, Brahma de Agudos é a melhor Brahma que tem, que em Agudos tem uma fonte de água que é maravilhosa. E aí, hoje em dia, com os controles processuais que vocês têm com os computadores, com as limpezas que você faz na água e o que você tem que fazer na água, a água é tudo igual. Pode pegar água da torneira, que o cara vai pegar água, ele vai ser obrigado a cloretar por lei, ele vai cloretar, ele vai fluoretar, aí ele vai ter que tirar o cloro, vai ter que tirar o flúor, isso não faz bem para a cerveja, vai tirar toda a cerveja, vai fazer toda a química dele para deixar a água do jeito que ele quer. Se ele quiser copiar a água de Agudos, ele faz uma água exatamente igual a de Agudos. Então tudo isso eram paradigmas, porque são coisas que um dia fizeram sentido, um dia falaram aquilo, mas são coisas que hoje em dia já não tem mais. Não tem mais sentido para isso. É isso que são paradigmas. É isso que a gente tem que enfrentar também, buscando uma convivência mais harmônica com as outras pessoas, não com menos enfrentamentos, menos força, né, na porrada. E mudar. A água em si ela influencia, só que o cervejeiro ele faz o que ele quiser com a água. Ele vai fazer água, ele vai deixar a água do jeito que ele quer. Ele pode pegar a água da torneira, aí ele vai limpar toda aquela água, vai tirar tudo, aí vai colocar os minerais exatos que ele quer e vai deixar aquela água perfeita para produzir. A fonte da água é que não importa. A água tem que ser boa, mas quem vai deixar a água boa é o cervejeiro e não a fonte. Até porque no Brasil você tira, por exemplo, a Baden-Baden em Campos do Jordão, ela fala assim, não, nós temos aqui a água de Campos do Jordão, que é maravilhosa. Ela tira a água de Campos do Jordão, realmente a água de Campos do Jordão, leva para Piracicaba, eu acho. Aí lá em Piracicaba eles fazem tratamento da água, eles jogam flúor na água, jogam cloro na água, porque é obrigado por lei a fazer. Aí volta para a fábrica para tirar o flúor e o cloro. Eles usam de lá, eles usam como marketing isso, eles realmente usam água de lá, eles não mentem, eles usam água de lá. Mas não faz diferença. Se ele abrisse a torneira e tirasse a água da torneira, ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia tratar aquela água do jeito que ele trata e ia produzir uma cerveja tão boa quanto. Tá? Porque aí a gente chega aqui e fala assim, pô, tudo bem, pessoal, eu já entendi o que tem que fazer e tal. Mas eu não consigo, eu sou assim. Eu sou pesado mesmo, eu não consigo, eu entendo esse negócio aí, eu sei que eu sou preconceituoso, mas, puta, eu vejo um cara de tatuagem e não dá, não rola. Né? Vejo o gordinho ali, gordinho não rola. Porque as pessoas, às vezes, elas transferem a responsabilidade dela para o outro. Né? Ela fala assim, eu sou assim, as pessoas têm que entender que eu sou assim. Não, se você tem a noção do processo, se você passou pelos 3 processos de empatia, de enfrentar preconceito, enfrentar paradigma, aí você chega lá e fala assim, pô, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Consegue. Como é que a gente consegue mudar? A mudança do hábito, existe uma migração da zona de conforto para uma zona desconhecida. É muito ruim sair da zona de conforto. Por isso que ela chama de zona de conforto, porque ela é gostosa, ela é confortável. Só que se você não sair dela, você não evolui. Né? Você não ia ter até hoje lá na barriga da sua mãe, ali quentinho, molhadinho, gostosinho, você não precisava fazer nada, você só precisava estar ali vivendo naquele... onde você precisa sair, é incômodo, você chora, você vai engatinhar, é incômodo. Sua vida inteira foi assim, desde o comecinho. Você tem que sair da sua zona de conforto para se desenvolver. E como sair da zona de conforto? Como que a gente muda um hábito? Tá? Eu acho muito legal, isso aqui é um livro que eu recomendo para vocês. O Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito. E ele coloca esse loop do hábito, que foi caso de estudos universitários e tudo, e diversas empresas usaram isso, e ele explana muito bem nesse livro. Todo seu hábito parte de uma deixa, aí você tem uma rotina e uma recompensa para essa deixa. Qual que é? Vamos supor aqui uma deixa. Você é um gerente de uma loja, seu funcionário chega atrasado pela 3ª vez, você está puto da vida que ele chegou atrasado, você desce o cacete nele na frente de todo mundo. Aí o cara fica envergonhado, o cara não vai mais querer se atrasar porque não vai querer passar por aquilo de novo, você teve a sua recompensa. Qual é a recompensa? Seu funcionário não chega mais atrasado. Tá? O que Charles Duhigg fala? Se você quiser mudar essa rotina, mudar esse comportamento que você teve agressivo com o seu funcionário, que não é legal para criar um ambiente harmonioso, você vai ter a sua deixa, que é o seu funcionário chegou atrasado, e você precisa manter a sua recompensa, que é ele não pode mais chegar atrasado. Então o que você pode fazer, por exemplo, você muda a sua rotina, você chama ele de canto e fala assim, cara,
Chegou atrasado é a terceira vez. O pessoal está fazendo aqui uma hora extra porque você não está conseguindo cumprir com isso aí. Então isso vai ser um pouquinho mais tarde para compensar esse chegou atrasado. Esse cara vai sair mais tarde, ele não vai ficar feliz de sair mais tarde. Ele não vai querer sair mais tarde de novo, ele vai passar, chegar no horário, você vai ter a sua recompensa. Só que você não precisou ter aquele comportamento. Ou seja, você muda a sua rotina, mas mantém a recompensa. Mudando a sua rotina e mantendo a recompensa, fazendo isso algumas vezes, você muda o seu hábito. O seu hábito passa a ser a sua rotina. Agora vamos mudar o hábito. O poder do hábito é sensacional, sem brincadeira, gente. Anota aí, é um livro sensacional. É um livro que você, depois que você lê, você fala assim, mudei a minha forma de pensar sobre o mundo. Vamos lá, pessoal. Vamos agora mudar os hábitos de beber das nossas meninas, das nossas voluntárias que estão aqui sofrendo aqui na frente. Tá. Eu trouxe aqui 2 cervejas para vocês. A primeira cerveja vai ser, inclusive, para quem vai ficar para o happy hour, essa cerveja é a Helles da Bamberg. Bamberg é uma cervejaria de Votorantim, especialista em estilos alemães, é o estilo alemão. É a cerveja do dia a dia do alemão, da Baviera. Prova mais clarinha, dá uma provada mais clarinha. O que vocês acharam? Ela tem um sabor um pouco mais adocicado, pode lembrar um pouco de mel, um pouco de pão. Você vai sentir uma cerveja refrescante. Tem um fundinho diferente, ela já tem mais sabor. Mas o que vocês acharam? Acharam boa? Acharam boa. Vamos para a próxima. O que vocês acharam? Pode falar, se não gostou, pode falar. Pesada. Tá. O que acontece aqui? Para quem está acostumado no dia a dia, se você vai no supermercado, você vê a Vishnu da Colorado, uma Imperial IPA, uma cerveja extremamente amarga e alcoólica, tá? E a Helles da Bamberg, uma cerveja equilibrada, que é a cerveja do dia a dia do bávaro. Chega no supermercado, você olha as 2 garrafas e fala assim, não tem ideia do que são essas garrafas. Aí você compra a Vishnu, você fala assim, o cara falou lá, viu a palestra, o cara falou de cerveja artesanal, que isso aí é bom pra caramba, eu vou comprar esse negócio aqui. Aí chega em casa, abre a Vishnu, toma e fala assim, isso aqui é uma porcaria. É amarga pra caramba, é forte pra caramba, eu não vou conseguir tomar esse negócio aqui. Não, eu vou voltar pra minha cerveja do dia a dia, aquela que eu tomo no boteco, aquela que eu gosto, aquilo lá. E o que acontece? Você foi muito à frente. Opa, peraí que o controle ficou de ponta cabeça aqui. O que acontece? Você estava na sua zona de conforto e você poderia passar para a zona de desafio, que seria tomando a Helles, que já é uma cerveja com muito mais sabor do que a cerveja do dia a dia. Essa é a zona de desafio que você tem que entrar. É essa zona que vocês têm que procurar agora quando vocês forem sair da sua zona de conforto. É não dar o passo maior que a perna. Você comprou por engano a Vishnu e você foi parar na zona de perigo. E aí o que você fez? Você se assustou e você voltou para onde? Para a zona de conforto. É aqui que não pode. Eventualmente vocês vão tentar mudar o comportamento de vocês, vão tentar mudar o hábito de vocês, vocês não vão conseguir, e aí vocês vão falar assim, isso não é para mim. E vão voltar para a zona de conforto. Não pode. Quando você for falar assim, puta, fui demais, vou dar um passinho para trás, eu vou voltar para a minha zona de desafio. Eu vou tentar outra, eu vou tentar uma menos amarga, eu vou tentar uma mais refrescante, tentar uma mais próxima. Eu vou dar uma pesquisada aqui na internet, qual cerveja que eu posso comprar que seja mais aqui para o meu paladar. Então, quando forem tentar sair, acreditem, vocês vão cair na zona de perigo. Sem querer, vocês vão dar um passo maior que a perna e vocês vão bater lá e vão querer voltar para a zona de conforto. Não volta para a zona de conforto, é muito difícil sair dela. Se você conseguiu sair, dá um passinho, mas não muito grande para trás. Volta para a zona de desafio e tenta sair daí. Saideira, pessoal, saideira. Então vamos voltar àquele conceito lá que a gente falou no começo. A harmonia é a junção de bons elementos que formam uma nova unidade melhor, mais complexa e mais completa. E a mensagem que eu quis passar aqui para vocês é: sejam vocês o bom elemento, que procure outros bons elementos para dentro da vida de vocês, pessoal e profissional, mais profissional, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Vamos falar do profissional. Criem uma nova unidade harmônica. Criem uma nova unidade harmônica dentro do trabalho de vocês. Tente contaminar outras pessoas a serem harmônicas ao seu redor. E vocês só têm a ganhar. A empresa que vocês estão tem, se for de vocês ou se for de outro, a empresa tem a ganhar e vocês têm a ganhar, porque vocês também não vão chegar em casa todo dia cansados e sisudos e sim divertidos, porque vocês encontraram pessoas maravilhosas no dia a dia de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.